Olá, meu amigo, olá, minha amiga, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, na sua casa, na sua família, aonde você estiver. Seja bem-vindo a mais um vídeo com Jefferson Noronha, mais uma reflexão, mais um café, onde vamos estar trazendo a palavra de Deus, a palavra de Deus que é viva e eficaz. Você sabia disso? Que lá em Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, está escrito assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante que espada de dois gumes, e ela penetra até a divisão da alma, da junta e da medula. Ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem. Ou seja, o poder que a palavra de Deus, quando está sendo ministrada, tem, qualquer psicólogo, terapeuta, psicanalista queria ter, porque ela julga valores. Ela fala conosco, né? O homem é corpo, a alma é espírito, e a alma do homem precisa estar ouvindo a palavra de Deus, né? Para nos fortalecer, para nos edificar, para nos esclarecer à luz da vida que vivemos, que existe um Criador e que ele se preocupa de fato com a gente. Hoje o tema do café vai ser perdoando a si mesmo. É isso mesmo, com você, meu amigo, com você, minha amiga. Você até que consegue perdoar os outros, mas você mesmo, você começa a lembrar do seu passado, da sua vida, quantas pessoas, né? Mas eu tenho um versículo também que cabe bem para você. A palavra de Deus diz assim que todos pecaram. Não é só você não que pecou, que fez coisa errada, que fez coisa feia, que desagradou a Deus, que desagradou seus pais, que desagradou o seu parceiro. Não, Deus tem uma palavra para você. Eu peço para você pelo menos uns 10, 15 minutos, e eu tenho certeza que o Deus Todo-Poderoso, aquele que me impulsionou a estar aqui fazendo esse vídeo, ele vai falar com você. Ele tem uma palavra para edificar, ele tem uma palavra para que você venha pegar esse foco de Deus, do Espírito Santo, e sair dessa vida, né? Conseguir vencer as adversidades da vida que tão de perto nos rodeiam. Eu vou dar um versículo para você ler na Bíblia, que eu vou usar a Bíblia aqui, né? Isaías, capítulo 43, versículo 25. Marque aí para você conferir na sua Bíblia, para você ler, para você falar assim: não, Deus falou comigo nesse texto lá. O Jefferson Noronha falou, Deus usou ele para falar comigo nesse texto. Isaías 43, 25 diz assim: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e não lembro mais dos teus pecados. É Deus falando com você purinho, meu amigo, com você, minha amiga. O perdão é uma força libertadora, é a oportunidade de transformação, de reconciliação, de uma nova vida. Quando acreditamos no poder do perdão de Deus, os pecados perdem a força ou influência sobre a nossa vida. Todos os erros que cometemos são apagados pelo sacrifício pago por Jesus na cruz, e pelo sangue de Cristo somos lavados de toda impureza. Isso mesmo, a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, mas essa promessa é para aquele que crê, para aquele que acredita no que eu acabei de falar aqui na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem esse poder também de nos santificar na presença de Deus. Toda vez que a gente está lendo a palavra, estudando, meditando, ouvindo uma pregação, Deus está falando conosco, né? Nos colocando de pé. E hoje Deus está querendo falar com você, para você perdoar a si mesmo. Pela fé tomamos posse desse perdão, e nossa vida segue novo rumo. No entanto, durante a nossa nova caminhada, encontramos pessoas que lançam em nosso rosto pecados cometidos, erros antigos, querendo magoar ou envergonhar, tentando nos convencer de que continuamos os mesmos. Nesse momento, devemos lembrar desta promessa de Deus: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados eu não lembro mais. Aqui Isaías capítulo 43, versículo 25. É a palavra de Deus nesse dia, nesse momento. Eu não sei onde você está, se você está na cozinha, na varanda da sua casa, na chácara, na praia, no automóvel. Você está ouvindo essa palavra e Deus está falando com você. Esse Deus vivo que criou o sol, que criou a lua, que criou as estrelas, que criou os seres humanos, que criou os animais, né? Uma criação tão linda e maravilhosa. Esse Deus está falando para você que ele não lembra mais dos seus pecados, desde que você entregue a vida a ele, se arrependa, tenha uma metanoia, né? Ora, se Deus, que é justo juiz, disse que os seus pecados foram apagados, trate de esquecê-lo,
Você também. E mais, diga sempre esta promessa a qualquer pessoa que fala sobre a sua antiga vida. Você é uma nova pessoa. Seus atos e palavras devem ser julgados a partir de agora, porque a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5,17 que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Isso mesmo, é um novo pensar, um novo agir, uma nova maneira de vida, né, que Deus vai trabalhar, vai nos guiar através do teu Espírito Santo, vai nos fortalecer, nos capacitar. E pra gente, quando vem esse pensamento contrário de coisas que a gente fez, e todo ser humano faz, erra mesmo, como eu falei, todos pecaram, não adianta, né? Desde o Papa, Silas Malafaia, o Valdomiro, o Macedo, o ancião da congregação, o ancião da Testemunha de Jeová, todos pecaram, estão classificados como pecadores. Então não tem pecadinho e pecadão. Tem, a gente está sobre a nova vida em Cristo. E o apóstolo Paulo fala que o pecado não terá domínio. Mesmo sendo pecadores redimidos, o pecado não pode ter domínio sobre a nossa vida, porque a Bíblia registra em 2 Coríntios 5,17 que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Então nós devemos, esse negócio, eu estava lembrando agora, eu estava preparando aqui, né, os apetrechos meus. Eu estava lembrando quando comecei para a igreja, quando eu voltava, eu sempre encontrava com aquela turminha, que era a minha turminha do clube, das baladas, e eles botavam para quebrar, tiravam sarro, zombavam de mim. Não foi fácil, mas eu me apropriei pela fé das promessas de Deus e da palavra de Deus, que diz que eu sou em Cristo. E aquelas coisas que eu fiz, mas eu me arrependi, eu teve uma metanoia, então Deus nele não se lembra mais. Então se Deus... Porque a palavra de Deus diz também que se Deus é por nós, se Deus está na minha vida, é por mim, é por minha família, é pelas minhas causas, quem será contra nós? O universo, os demônios, os feiticeiros, os macumbeiros, Ninguém pode ser contra nós, né? A gente não está aqui para brigar, para discutir. O cristianismo não tem esse negócio de corpo a corpo. A palavra de Deus diz que a nossa luta, a luta do cristão, não é contra a carne, contra o sangue, não é contra o ser humano, mas é contra os principados, potestades, é contra as forças, influências malignas, os demônios. É contra esse que é a nossa luta, não contra o ser humano. O ser humano está aí para a gente estender a mão dentro daquilo que a gente pode, que a gente deve, interagir, ter relacionamento e tá procurando ajudar as pessoas, né? Então, assim como as águas passadas não movem moinho, o passado é passado, deve ficar no passado. Para que esta verdade ganhe força em sua vida, a primeira pessoa que deve acreditar nesse perdão é você mesmo. Perdoe-se, esqueça definitivamente do seu erro. Seja uma pessoa diferente e ninguém jamais poderá dizer o contrário. Deus já fez a parte dele, faça a sua. A Bíblia relata nos Evangelhos, no Novo Testamento, que Jesus, o Deus conosco, Emmanuel, veio, se doou, né, derramou seu sangue puro para que através desse sangue eu obtivesse perdão dos meus pecados. Por isso que a Bíblia fala que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Eu me aproprio, eu tenho fé, eu acredito, é uma realidade isso. Por isso que a gente tem que estar em Cristo. Em Cristo somos vencedores, em Cristo somos perdoados. Então não deixe nem a sua mente, às vezes, ficar te punindo. Creia na palavra de Deus, a palavra de Deus é maior que todo esse tipo de pensamento que passa. Né? Por isso que a Bíblia fala que a gente tem que trocar os nossos pensamentos. Né? O apóstolo Paulo fala em Filipenses, no capítulo 4, versículo 8 e 9, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que tem boa fama, tudo que tem uma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Ocupe a sua cabeça com coisa boa, ocupe a sua cabeça com a palavra de Deus, ocupe a sua cabeça com as promessas de Deus. Não deixe o inimigo tirar o foco da sua vida. Deus quer te abençoar, Deus quer te fortalecer, Deus quer te perdoar e você tem que tomar posse desse perdão, porque Deus já fez. Aí Jesus fala, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então está cansado do seu pecado, do fardo do pecado, está muito pesado? Lance para Jesus. Aí ele fala em Mateus 11, vinde a mim, ele está chamando você, meu amigo, ele está chamando você, minha amiga. Pare de sofrer, não deixe essa carga do pecado aí sucumbir a sua vida, colocar você para baixo. Quantas pessoas depressivas, com síndrome do pânico, com tantas doenças emocionais. É pecado, a razão disso é pecado. O maior vírus, o vírus mortal da raça é o pecado que nos leva à morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, é o pecado que nos separa de Deus. Isaías capítulo 59, versículo 2 diz, Deus falando para Israel,
os vossos pecados e as vossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus. Tá aí, então, a gente recebeu o perdão de Deus, que ele fez da parte dele, e a gente nos perdoar, né? Se entregar, né? Se entregar para esse Deus maravilhoso, que é cuidar, que é Pai, que é maravilhoso. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Não deixe ninguém, não deixe parente, não deixe amigo, pessoas ficarem te acusando, te punindo. A Bíblia fala que um dos nomes do diabo é Satanás, é adversário. A função dele é essa, não somente dele, como os demônios, instigar a pessoa contra a vida da gente. Botar para quebrar, colocar a gente para baixo, mas não, levante a sua cabeça, tome posse da palavra de Deus, a palavra de Deus que vai alimentar a sua alma, vai te fortalecer, vai nutrir o seu ser, você que é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Eu lembrei de dois personagens bíblicos, homens, que receberam o perdão de Cristo e tomaram posse do perdão também, perdoando a si mesmo. O primeiro é o rei Davi, né? Pecado gravíssimo, Davi, né? Não vou nem narrar tudo que Davi fez, ele só cometeu um adultério e mandou matar uma das pessoas que era mais fiel a ele. Olha que coisa grave. Aí você vai no Salmo 51, Davi está lá, se arrependendo, se prostrando, vendo o tamanho da coisa horrível que ele fez. E ele tomou posse do perdão. Você já pensou se Davi fosse conviver com essa culpa na vida dele? Ele não ia conseguir executar tudo aquilo que Deus tinha proposto, né, no seu ministério, na sua vida terrena. Mas Davi tomou posse do perdão de Deus, né? Davi pisou feio na bola, coisa horrível Davi cometeu, mas a Bíblia fala também, por outro lado, que Davi era um homem segundo o coração de Deus, procurava agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, ser um adorador. Olha cada salmo lindo que Davi escreveu. Então Davi se apropriou. Davi, ele perdoou a si mesmo. É coisa que você tem que fazer, meu amigo, coisa que você tem que fazer, minha amiga. É a palavra que Deus está falando para você nesse momento, neste dia, neste café, né, que veio para abençoar a sua vida. Outro personagem, vocês conhecem também, é o apóstolo Pedro. Pedro estava ali diante dos acusadores de Jesus, logo que Jesus foi preso. Jesus foi preso, foi levado lá para ser julgado, e Pedro ficou ali, né? A Bíblia narra que os discípulos, eles ficaram dispersos depois que Cristo foi preso. Foi levado lá perante o Sinédrio para ser julgado, né? E a Bíblia fala que por 3 vezes o apóstolo Pedro negou a Cristo. Você já pensou que coisa horrível? Conviveu com Cristo, viu os milagres, recebeu o milagre, né? A sogra dele foi curada, a pesca maravilhosa, viu-os agir, viu Jesus ressuscitar a filha de Jairo. Meu Deus, quanto Pedro conviveu perto de Jesus. Aí chegam a perguntar, ele fala que ele não conhece Jesus, ele nega. Meu Deus, que coisa horrível Pedro cometeu, por isso que ele ficou desse jeito, aí sem direção nenhuma. Mas a palavra de Deus diz que Jesus, quando ressuscitou, foi diretamente falar com Pedro. E restaurou Pedro, né? Perdoou Pedro desse pecado grave que Pedro tinha, e Pedro se apropriou também do perdão. Você já pensou se o apóstolo Pedro, meu amigo, minha amiga, o apóstolo Pedro que escreveu algumas epístolas no Novo Testamento, o homem de Deus, um dos principais apóstolos de Jesus, se ele não tomasse posse do perdão, de tamanha coisa que ele fez, negou o Criador, negou o Mestre, negou o Salvador, negou aquele que se doou, deu a vida por ele. Mas Pedro teve força, teve fé, ele acreditou no perdão de Cristo, que Cristo veio até ele, perdoou, e ele se apropriou também, perdoando a si mesmo. Tamanha era a atitude que Pedro tinha cometido, uma atitude horrível, feia, mas quem que não comete, irmãos? Quem que pode atacar, como Jesus falou, diante daquela mulher que pega em adultério? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. O que a gente tem que saber, estar ciente, e essa mensagem é que você reconheça que você é pecador e se aproprie do perdão que a Bíblia oferece. Jesus falou, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Perdoando a si mesmo. É o texto de Isaías 43, 25. E que Deus diz para você nesta mensagem, neste café maravilhoso, glorioso, né? Que Deus trouxe para abençoar você, a sua casa e a sua família. Eu mesmo sou o que apago as suas transgressões, por amor de mim, e não lembro mais dos teus pecados. Tem alguém acusando você do seu pecado, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã? Creia na sua mente, no seu coração, perdoe essa pessoa, mas Deus já te perdoou na pessoa de Cristo. Em Cristo fomos reconciliados com Deus, em Cristo fomos perdoados. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus me purifica, nos purifica
de todo o pecado. Deus abençoe grandemente você, a sua casa e a sua família. Perdoe-se. Perdoe-se a si mesmo. Tome posse do perdão que a Bíblia tem a oferecer. O Mestre, o Salvador, na cruz, ali diante dos seus algozes, ele falou assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então vamos nos perdoar, vamos tomar posse do perdão para que a gente venha levantar a cabeça e vencer todas as adversidades da vida que o mundo está propondo para todo mundo aí. Deus abençoe, fique com Deus, um beijo grande no coração do Jefferson Noronha.